Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que revela quem o Senhor é, Pai. Revela quem nós somos, miseráveis, pecadores, carentes, Pai, de Ti. E também revela, Pai, o remédio para tudo isso, que é o Senhor nas nossas vidas, que é a Tua graça, Pai, derramada em nós. Muito obrigado, Pai, porque essa graça nos alcançou e tem nos alcançado a cada dia, Pai. Que o nosso coração esteja cada vez mais quebrantado em Tua presença. Que nós aceitemos, Senhor, ser moldados, transformados por Ti. Pai, que essa seja a história de todos nós, pecadores arrependidos, Pai, transformados por Ti. Quero neste momento entregar ao Teu servo, Pai, que mais uma vez, Senhor, aceitou essa oportunidade, esse convite de poder compartilhar a Tua palavra, Pai. E eu creio que o Senhor já falou ao seu coração e que agora, Pai, o Senhor o ajude a transmitir tão somente aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito na vida dele aos nossos corações. Edifica a Tua igreja, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor, amada igreja. É como o nosso pastor está falando. Há muito tempo eu estou afastado do púlpito. Não da cadeira de ouvinte. E não do nosso Deus. Nunca abandonei Ele por nada. Filho desobediente não deixa de ser filho. Filho desobediente também é filho. E o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus altamente misericordioso. E às vezes eu não gosto de falar de pessoas, porque quando você fala bem de alguém, as pessoas dizem logo assim, está babando, né? Está bajulando. Mas eu agradeço a Deus, nem eu, olha... Vocês não sabem o quanto foi difícil para eu retornar a esta posição. Eu tinha desistido de tudo. Tudo. Eu não queria mais. Mas não é o que a gente quer. É o que Ele quer. E eu agradeço a Deus porque Ele é misericordioso e me colocou de pé novamente. Tinha recebido vários convites para pregar fora, mas eu disse para Deus em silêncio, eu não abri minha boca. Eu disse, Senhor, eu só pregarei quando o Senhor me levantar na casa onde eu estou. Depois que o meu pastor me chamar para me pregar na igreja a qual eu me congrego, aí eu vou nas outras. Que inclusive sábado a minha primeira viagem missionária, depois de toda parada eu estou em Flores. E só aceitei o convite porque o pastor me chamou para pregar aqui hoje. Senão, o tempo ia passar e se eu não recebesse a oportunidade aqui, lá fora eu não iria. Porque o machado tem que ser pegue aonde ele afunda. Ele não pode ser pego em qualquer um rio, em qualquer um lago. Ele tem que ser no local onde ele afundou. E eu primeiramente agradeço a Deus e agradeço esse cara, que esse cara é um Zimba. Quem conhece a história de Zimba? Zimba era um cara que vivia no meio da família de Davi, ou de Saul. E naquela guerra que houve em que a ama correu, e ao pegar Mefibosete, um dos netos de Saul, Mefibosete escorrega, quebra os artelhos, quebra os seus tornozelos e fica aleijado agora das pernas e escapa da guerra, mas vai morar em Lodebar. Lodebar é uma terra distante, longínqua, seca, uma terra esquecida, aonde ninguém olha para ele. Mas 29 anos depois, quando Saul agora vai assumir o seu reinado,
quando Davi vai assumir seu reinado, Davi chega agora no palácio, Saul tem morrido, Jonas tem morrido, e Davi chega e diz assim: ainda há alguém aqui da linhagem de Saul? Aí Zimba é aquele crente que tudo ele observa. Zimba é aquela pessoa que não dá as costas para os que caem, e sim, ele fica mais ligado. Aí Zimba se encosta perto de Davi e diz: eu sei onde tem um. Aonde? Ele está em Lodebar. Mefibosete. Davi manda buscar Mefibosete, chega e diz: olha, eu quero restituir tudo que era dos teus familiares. Tudo. Terras, tudo. E o melhor, o cara estava esquecido, estava morto. Mas através do Zimba, aquele cara foi renovado. E Davi foi e disse: olha, e a partir de hoje, eu não sei como é que você está na sua vida. Se está esquecido, se está aleijado, se você não tem visto mais o poder de Deus na sua vida, eu quero dizer para você que há uma promessa para mim e para você. E que o inimigo da nossa alma não pode retirar de nós. E ali, Davi diz: a partir de hoje, tu comerás na mesa do rei. E pastor Tiago, irmãos, foi e é um Zimba na minha vida. Esse cara insistiu comigo, foi me buscar, não desistiu. Se alguém não conhece essa qualidade dele, pois comigo ele sempre fez isso. Nós nos encontramos em 2010. Muitas pessoas pensam que nós se afastamos. Nunca nós nos afastamos um do outro. As pessoas que tentaram nos afastar. É outra coisa. Mas eu agradeço a Deus por essa qualidade maravilhosa dele. Quando foi semana passada, ele me perguntou: pastor Salles, o senhor pode trazer uma palavra? Eu digo: irmão, eu estou vazando pelo ladrão. Você sabe quando uma caixa d'água não está suportando e bota a água para fora pelo ladrão? É a maneira a qual eu me encontro. No mês de janeiro, eu encontrei uma pessoa, que essa pessoa não comia direito, vivia à base de remédio, era uma criança, e essa pessoa, quando ela estava na igreja, só tinha culto no dia que ela quisesse. Ela virava as cadeiras, ela derramava tudo. A irmã Leidiane é testemunha disso, viva, que nós congregávamos todos juntos. E essa criança, ela era insuportável. O bairro do Bandeirante, nenhum pastor suportava a mãe dele. E a mãe dele chegou até a mim e disse: pastor Salles, é o seguinte, não tem um pastor que nos aceite. Por causa dessa criança. Essa criança era impossível. E para resumir, essa criança chegou na minha casa em janeiro. Hoje essa criança come, hoje essa criança sabe ler, hoje essa criança é uma benção. Ele chegou na minha casa em janeiro, olhou para mim, eu estava de cabisbaixo. A luta acima do terceiro céu. Grande. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está passando luta aqui, levante a mão assim nesta noite. Quem está passando e quer vencer. Ei, a luta é uma maneira de Deus nos moldar. Vocês vão observar como Deus trabalha na vida de um homem na luta. Viu? É outra coisa. E aquela criança chegou na minha casa, não falava, e agora já fala, já come, já lê, não toma mais remédio, está uma benção. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: eu vou orar pelo Senhor. Eu vou orar pelo Senhor, para o Senhor ficar bom. E sabe o que era que tinha acontecido entre eu e ele?
Ele tinha acabado de ia começar o culto, ele tinha terminado de virar todas as cadeiras e correu agora em busca do altar para danificar e desmanchar a parte de som. E o Espírito Santo falou, bradou dentro do meu coração e disse assim: abraça ele. Eu pego ele na carreira, abraço ele, levanto, acocho, boto a cabeça sobre a cabeça dele e não digo nada, só fiz isso. E soltei aquela criança. E aquele abraço foi o abraço da cura. Não do pastor Salles, mas do próprio Espírito Santo. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua luta pode estar do tamanho que tiver. Você amanheça o dia e diga: ó Senhor, eu não suporto. Mas a tua palavra diz que não há nenhuma luta além das nossas forças, não é isso? Mas é se você estiver na posição. Se você estiver como eu estava, ou como muitos se encontram dentro da casa do Senhor, fora da posição, aí a luta vem como vendaval. Eu vou mostrar isso hoje dentro da palavra. E quando ela vem como vendaval, como enchente, ela vem para degredir tanto a sua vida, sua imagem, sua índole. Ela vem e ela é maior do que as suas forças. E a palavra de Deus, ela só dá ênfase para quem está na posição. Fora do lugar, está fora do lugar. Amém? Como hoje é culto de oração, irmãos, eu quero convidar a amada igreja para nós. Eu estava pensando em muitas pessoas que oram, né? Como o pastor citou aqui, Elias, né? Eu estava muito ligado na Ana. Também pensei em Manassés, que foi um péssimo rei, homem também de oração, que foi restituído o seu reinado em um mesmo dia. Mas algo na Bíblia tem me chamado a atenção, o Salmo 32. É uma súplica de Davi. E eu quero convidar você nesta noite para nós fazermos uma leitura de todo o Salmo. Não vou pregar dentro de todo o Salmo. Vou explanar apenas o que Deus me mandar. Estou enferrujado, não posso falar muito, porque estou há 15 dias enfermo da minha boca. Não sei se permissão de Deus, não sei se é o inimigo, mas se não era para mim estar aqui nesta noite, eu venho do jeito que eu estou, com dor, sem dor. Estou com 15 dias que eu como pastoso. Fiz um implante há 3 anos atrás e nunca tinha dado problema, mas na hora que eu recebi a oportunidade para pregar, para falar do amor de Deus, meus implantes estão tudo inflamados. Eu digo: Senhor, eu vou para a tua casa, eu vou pregar a tua palavra, eu não vou comer farinha. Oh, aleluia! Vocês já acharam, irmão? Salmo 32. Aqui é uma súplica em que Davi sofria muito. Eu vou ler e você me acompanha aí, para a glória de Deus. O título que está aqui na minha Bíblia, na revista e atualizada, tem assim: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Irmão, só esse título aqui já diz tudo. Porque às vezes alguém peca, às vezes alguém cai, mas não se lembra que Paulo diz: cuidado para quem está em pé, para que não venha cair. Só esse título aqui já segura muita coisa. Porque muitas das vezes o pecador, ele é um mau exemplo para a igreja. E para o mundo, para aqueles que ele cercam. Mas na hora que o espírito dele, não é nem ele, porque muitos sobem no púlpito, desmantelado, igual carreira de pato.
Mas o pecador, quando ele se prontifica e o espírito dele fica de pé, ele passa a ser visto com outros olhos. E quais são os olhos, pastor Salles? Se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Diga assim, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Já virou o cativeiro. Aleluia! Já virou o cativeiro, irmão. Virou o cativeiro na vida do ser humano, já é muita coisa. Verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoar-te a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação, e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com feitos e cabrechos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos o justo. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Eu li todo o capítulo para com que a gente possa entrar na palavra e no conhecimento em que Davi vem na sua caminhada e o sofrimento a qual trouxe a ele todas essas mazelas. Salmo 32 está narrando a história de um pecador, a qual a gente precisa entender o porquê que ele está se expressando dessa maneira. E nós vamos sair um pouco aqui da leitura, depois eu retorno novamente para ela, vai ser rápido, mas eu preciso trazer a mercê o que verdadeiramente Davi está se expressando para Deus. Davi entrou nessa, irmão. Como eu, como você, como qualquer um pode chegar a esse ponto. Porque pregar em pecado é fácil. Mas, irmão, a pessoa que prega em pecado, quando ela sai daqui, os ossos dela doem. Os nervos, a carne, a mente, a noite é pequena, a pessoa não dorme. Primeiro que ele não está agradando nem a si mesmo. E quando você sobe aqui, que você não agrada a você não agrada a Deus, nem tampouco a nave do templo. Nada serve. Vai muitas das vezes um ensinamento secular, um ensinamento a qual você pode encontrar nos colégios, nas faculdades, onde quer que possa ser, mas a palavra revelada, ela não é nítida. Como pode? Se o Espírito Santo de Deus não está revelando. Como pode Deus falar ao seu coração, se a pessoa que está usando de artimanha, né? Por isso eu digo uma coisa para você, irmão. Sempre eu costumo dizer, as pessoas me perguntam e dizem, pastor Salles, como é que o senhor está? Agora eu estou bem. Mas eu tive pior do que o esterco. Porque eu tinha bezerro vivo dentro de mim. Que é isso, pastor Salles? Bezerro vivo?
Bezerro vivo, irmão, é aquela vontade que você tem de fazer lá fora, e você não faz, mas fica dentro da igreja, com o pensamento lá no mundo e o pensamento dentro da igreja. Se tem algum bezerro vivo aí, bota para fora, vamos matar a pau. Porque enquanto o bezerro estiver vivo, meu irmão, não há vitória, não há vitória. Enquanto o bezerro estiver aí estribuchando dentro de você, vai ser igual aquele povo que vinha do deserto. Na hora que Moisés subiu, que passou um pouquinho de tempo, logo as pessoas chegaram para Arão e disseram: olha, vamos fazer um Deus para nós. Então me dá teu brinco, me dá tua pulseira, me dá teu pince, me dá aí, né, a tua gargantilha, tudo, e vamos fazer um bezerro. Aquele bezerro ali estava onde? Estava no coração do povo. Podia ser uma jumenta, podia ser, né, um camelo, um javali, podia ser o que fosse. Mas quem estava no coração do povo era o bezerro. Se tem bezerro no seu coração, bote para fora, mostre para Deus. Diga para Deus, sabe para quê? Para você não cair na esparrela que eu caí. O prejuízo foi bem miudinho, viu? Só não vou dizer hoje, porque hoje é dia da palavra. Davi chega ao Salmo 32, numa consequência muito difícil na sua vida. Mas por quê? Isso eu trago comigo há muito tempo. Você lembra naquele dia que você disse para você mesmo e diz assim: eu acho que eu não vou para o culto hoje. O que é vir para o culto, irmão? Vir para o culto, meu irmão, é vir para uma batalha. Vir para o culto é vir para uma guerra. Vir para o culto é participar de um arsenal a qual só quem pode vencer é Cristo. Aí você fica em casa. Aí acontece o que aconteceu com esse rapaz. A batalha lá no campo acontecendo. Tudo acontecendo. Seus soldados, seus comandantes, derramando sangue tanto dos adversários como deles. E Davi em casa, de boa. Uma tardinha Davi sai ao pátio do palácio, e de onde ele está enxerga alguém, uma mulher formosa, muito bonita, segundo a Bíblia Sagrada, e essa mulher, ela está tomando banho. Eu não sei como era a espécie desse banheiro, ou se ela deixou porta, ou se ela deixou janela aberta. Eu sei que tinha uma oportunidade de Davi contemplar ela despida. A Bíblia não relata. E o que a Bíblia não relata, eu não gosto de pregar. Eu não digo que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não fala. E aí Davi vê aquela mulher, irmão. Quando ele vê aquela mulher ali, ele imediatamente chama um dos seus liderados e chama aquela pessoa e diz: olha, vai lá naquela mulher e manda que ela venha aqui, que eu quero conversar com ela. Também a Bíblia não relata da conversa que ele teve com Betseba. Mas, imediatamente, ao chamar aquela mulher, Davi agora deita-se com aquela mulher, com ela. E ao coabitar com aquela mulher, ele comete um ato de adultério, enquanto o esposo daquela mulher estava na batalha. O esposo dela estava na batalha. Quando ele percebe a besteira que tinha feito, olhe lá. Aí ele vai agora pensar como deve fazer para cercar o pecado dele. É o mal nosso. A gente encontra até palavra, irmão, para cercar o nosso pecado, para se livrar daquilo que nós não queremos que as pessoas saibam, nem tampouco o nosso pastor, nem tampouco a igreja, a sociedade em si. Aí a gente já procura aquela oportunidade. Não sei se vocês conhecem pessoas que tomam as pingas, que você já viu elas nos púlpitos, nas igrejas, e aquelas pessoas bebendo, e quando elas estão bebendo, e você chega: fulano, acabe com isso, deixe disso. Não, irmão, a Bíblia diz que o que entra não faz mal, só faz mal o que sai. Então tome pinga. Quer dizer, está cercando o pecado com a direção da Bíblia, no raciocínio dele. Então Davi fez a mesma coisa.
Davi agora coabita com aquela mulher e agora ele vai começar a traçar projetos. Ele vai traçar meios de cobrir o pecado para com que não chegue ao conhecimento nem do esposo, nem tampouco das pessoas e nem tampouco da sociedade da época. Aí o que Davi faz? Manda chamar o marido da mulher. Um dolo, um sentimento doloso. Manda chamar ele, porque se ele vier e coabitar com a mulher, no outro dia eu mando ele retornar, e aí ela está grávida, e é dele, não é meu. Você está entendendo o mistério da coisa? O camarada vem, Urias vem, quando chega, o sentimento, eu creio que já Deus ali trabalhando na vida, porque Deus trabalha da maneira dele, do jeito dele, como ele quer, e não adianta a gente espernear. Ele chega e não aceita ir para casa. Como ele ia ficar em casa, de boa com a esposa, né? Quando sabia que os seus companheiros estavam matando, morrendo, a mente dele parece que não abraçou muito a ideia. E aí ele não foi para casa. Davi, poxa, o negócio está ruim. Davi insiste, porque quando a gente está desregulado, irmão, quando a gente está no pecado, quando a gente está errado, a gente tem desculpa para todo mundo. E não tem quem pegue, parece que você é igual um mussu ensaboado. Não tem quem. E eu estou narrando essa história, irmão, porque isso aqui é exatamente o que eu passei. Está entendendo? Desculpas desfarrapadas, situações a qual as pessoas que vinham me ajudar, eu colocava as pessoas sobre a dificuldade. Davi agora pensa e diz assim, olha, vou dar um banquete, porque aí ele toma umas, fica ébrio e aí vai para casa. E ele deu o banquete, ficou ébrio, mas aí foi que o camarada não achou jeito de ir para casa. Segundo passo. E agora? Davi pensa novamente, poxa, o que é que eu faço? Nós sabemos que na justiça nós temos dois crimes, o crime culposo e o crime doloso. E o crime doloso, irmão, ele carrega sempre no coração, vou falar de nós porque eu não posso falar do povo lá fora, do crente, está entendendo? Projetar, maquinar, dar lugar à iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é algo pensado, bolado e que ainda não foi realizado, mas você está projetando. Davi agora vai, chama Urias, escreve uma carta, irmão. Já pensou se naquela época não tivesse o selo do anel do rei, não tivesse aquela cerinha para selar a carta, e aquele camarada fosse curioso que nem eu, não digo nem como vocês. Se aquele camarada fosse curioso que nem eu, e no caminho ele lesse aquela carta, ele não ia, irmão. Porque naquela carta ali estava a sentença de morte. Tu já pensou, irmão? Agora o camarada pega, faz a carta, olha que tristeza. Pega aquela carta, entrega na mão do finado, o finado vivo. Aí leva lá, finado. E ele vai, entrega na mão do comandante. E lá na carta estava, coloca ele na frente da guerra, sem segurança, sem retaguarda. Para quê? Para morrer. E assim é feito, e aí o cara morre. Aí Davi, ó, não escapou do primeiro projeto, que era trazer o camarada para coabitar com a esposa. Não escapou do segundo projeto, que era embriagar ele. Agora, o camarada morre. Diz, pronto, agora eu escapei. Agora eu vou, caso com ela. Na época, cuidar de uma viúva, né, era algo permitido e bem quisto e bem visto pelas pessoas.
Aí Davi agora, o que ele vai fazer? Casa com a viúva. Já morreu? Agora já tirou todo o pecado dele, né? E aí o primeiro menino, a qual foi concebido no pecado, esse menino morre. O segundo menino foi Salomão. E esse menino morre. Mas Davi já estava tranquilo, né? É igual quando a gente faz alguma coisa que diz assim, eu estou distante, eu estou em outro estado, né? Ou estou em outro país, e eu posso fazer o que eu quiser. Davi estava se sentindo assim. A igreja não sabe, o povo lá da Pajuçara não está sabendo. Era como eu pensava, irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Davi acontece que ele recebe uma visita inesperada. Chega um camarada, meio tipo assim, um pouco cheio de sabedoria de Deus, porque tem pessoas cheias de sabedoria de Deus. Irmão, quem tem sabedoria de Deus não precisa você falar nada não, só em ele olhar para você o raio-x seu sai dos pés à cabeça. Se você está consertado, se você não está, se você está falando a verdade, se você está mentindo, está entendendo? Quando você está cheio de Deus, não tem quem lhe engane. E aquele camarada chegou e disse, Davi, eu tenho algo para conversar com você. Isso o que é? Rapaz, um certo senhor, dono de muitas ovelhas, vou correr um pouquinho. E um senhor tinha só uma ovelha. E aí chegou um visitante, e aquele dono de muitas ovelhas mandou pegar a ovelha daquele que só tinha uma. E matou. Aquela ovelhinha fazia parte da família. Aquela ovelhinha sustentava a família com lã, sustentava. E aí o que aconteceu? Davi, o que é que a gente pode fazer com um camarada desse? Davi vai e disse, rapaz, esse cara é digno de morte. Olha aí como o profeta foi sábio, né? E se ele chegasse e dissesse, olha, quem usa de pecado e ainda é doloso, se sai na hora do sufoco. Porque se o profeta chegasse e dissesse, Davi, ó, tu está em pecado. Eu, rapaz, eu sou o rei. Era capaz de mandar até matar o profeta. Mas o profeta usou de artimanha divina e deu esse arrudeio. Aí quando Davi disse, esse camarada é digno de morte. Ele disse, pois Davi, esse camarada é tu, mas. Aí ele escreve o Salmo 32. Salmo 32, irmão, Davi está como um crente que está no pecado, mas que reconhece que está errado. E estar no pecado não é difícil, porque todo dia você peca. Tem gente que é todo certinho, mas o pé é redondo. Que é isso, pastor Salo? Tem o pé de burro, pé de jumento, pé de cavalo. Coiceiro. Compra um pão numa bodega, não passa mais naquela rua, passa lá pela terceira rua. Está entendendo? Mora numa casa alugada, não paga água nem luz. Compra um perfume da pobre da irmãzinha, não paga. E assim vai. Mas deixa isso quieto, né? Senão... porque as pessoas acham que pecado é só adulterar, roubar, ser homicida. Essas coisas grandes, tá entendendo? Mas mente, fala mal do irmão, tem nojo do pastor, não sei o que está fazendo na vida. Não, mas eu sou homem de Deus e mulher de Deus. Pois cuidado. Cuidado porque... aqui é o único lugar na terra, aqui que eu digo, irmão, aqui na terra, não é aqui, só aqui na igreja não, aqui na terra é o único lugar que você ou é ou não é. E a Bíblia diz, naquele grande dia, muitos dirão, eu profetizei, eu era dizimista, né? Aqui é Salles Ferreira de Almeida, eu era dizimista, eu era ofertante, eu ia todos os cultos, eu me arrumava, eu passava mais tempo na frente do espelho do que mesmo adorando a Deus. E ele vai dizer o quê? Aparta-te de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, irmão, isso era
um motivo a qual eu ficava dizendo, poxa, não vou mais nem para a igreja. Para quê, meu Deus? Para naquele grande dia eu não poder contemplar a face do Senhor? Ei, irmão, um abandono, um desprezo, um dispenso é forte. Eu cheguei uma vez na Coca-Cola, o meu irmão era pedra 90 lá dentro, ele era simplesmente um contador da Coca-Cola há 11 anos. Aconteceu de uma vaga para mim, eu fui de bermuda. Perdi a vaga, sabe por quê? Porque ao chegar na porta, aqui de bermuda não entra. E quando eu me lembro disso, aquele porteiro dizendo isso para mim, eu digo, imagine se no dia lá, hein? Já pensou, irmão? Imagine aí agora, vamos pensar no futuro. Naquele dia lá, o Senhor dizer, os bodes, as ovelhas, os bodes para um lado, as ovelhas para o outro. E eu for para o lado do bode, e você for para o lado do bode. Irmão, é pesado. Salmo 32, verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Primeiro passo. Segundo passo, ele diz, cujo pecado é coberto. O que é isso, pastor Salles? Eu vou destrinchar só algumas coisas, para nós entendermos bem tanta história que eu trouxe, bíblica, não é minha, todos conhecem, e também para você entender um pouco o que é que Davi estava falando. Até o versículo 5, Davi está se derramando na presença de Deus. Irmão, a melhor coisa que tem é o crente se derramar na presença de Deus. Pecado coberto é porque lá no Velho Testamento, quando o sacerdote ia sacrificar pelo pecado do povo, era necessário que levasse 2 bodes. Um bode, ele pegava e soltava no deserto para representar, e os teus pecados lançarei no mar do esquecimento. Miqueias capítulo 7, verso 19. Aquele bode que ia para o deserto era o bode a qual estava representando o esquecimento de Deus pelos pecados dos pecadores que estavam lá fora do tabernáculo esperando o sacerdote sair. E o outro bode era sangrado e aspergido sangue sobre o altar. E aquele sangue cobria o pecado, que quando Deus olhava isso nas intenções e na época, Deus olhava e não via os pecados mais dos pecadores, e sim o sangue que estava cobrindo. Amém? Está dando para entender? Verso 2 ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Irmão, quando Davi escreve esse versículo 2, ele está dizendo, poxa, o que foi que Davi fez? Davi fez um crime culposo ou um crime doloso? O que é, pastor Salles, um crime doloso? Premeditações, projetos de um crime. Eu vou projetar como devo matar uma pessoa. Aí eu projeto onde ela passa, né, a hora que ela passa, como eu devo fazer. Então eu projeto tudo. Foi o que Davi fez. Davi projetou, trazendo o homem da guerra, levando o homem para a guerra, matando o homem, e aí chama-se um crime doloso. Aí ele diz, bem-aventurado, né? O homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Ele estava com o espírito cheio desta maldade, irmão. Davi estava, os ossos doendo, os ossos secando. Ele estava perdendo as forças. Porque o pecado, irmão, ele é tão incrível, que é assim, existe alguns filósofos que ele escrevia na Bíblia dele, né?
Ele dizia assim: esse livro afasta você do pecado, e o pecado afasta você desse livro. Vocês já ouviram essa frase? Esse livro, irmão, você no pecado, me perdoe se você não está, mas não está conseguindo ler a Bíblia, mas ouça e guarde esta frase no seu coração. Este livro afasta você do pecado. O que quer dizer? Quando você lê, irmão, mais você sente vontade, mais o diabo foge de você. Quando você se enche da palavra. Agora, quando você começa a simplesmente a vida muito corrida, muito trabalho, muita coisa, e você simplesmente vem para o culto, muitas das vezes não acompanha a leitura oficial, que é muito importante, isso. Todo culto é importante, mas a leitura oficial, ela é o primeiro pontapé. Aquilo que o Ayrton Senna fez antes de morrer aí num jogo, que quem deu o primeiro pontapé foi ele, até hoje o povo se lembra. Do mesmo jeito é a leitura oficial. E olha, Davi, ele estava numa situação tão horrenda, tão difícil, porque ele tinha projetado tudo, irmão. O pecado culposo, ou crime de culpa, é aquele crime que uma criança ou você mesmo atravessa essa rua e alguém vem de uma vez e lhe pega acidentalmente. Esse é o culposo. O doloso é projetado. Então o doloso, ele é algo maquinado na mente, algo que a sua mente precisa projetar. O verso 3 ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha, não sei se você tem essa experiência e nem peço que você tenha, mas irmão, tudo envelhece, tudo. Se fosse só os ossos, tudo, sabe? A sua maneira de ser, a maneira de agir, tudo fica, sabe? Por mais que você queira maquiar a coisa, mas não tem condição, irmão. Eu posso lhe enganar, eu posso dizer para você, mas você vai sempre achar que agora o pastor Salles está bem. Mas você não estando bem, pastor Salles, não leia o capítulo 32. Esse capítulo 32 é a doutrina exclusiva da cruz do Calvário. O que, pastor Salles? Se você observar o que Davi está dizendo aqui, porque a gente entende, irmão, que Jesus morreu na cruz para salvar a mim e a você e a toda a humanidade, não é isso? Mas a cruz do Calvário tem uma doutrina muito forte, que é necessário que eu e você entenda mais de perto. O que Davi está dizendo aqui, irmão, que vocês já ouviram pessoas dizer assim, eu já ouvi pessoas falar assim: Jesus morreu porque ele sabia que ele era Deus, porque ele sabia que ia ressuscitar, porque ele sabia que não ia ter nenhum dano, porque ele queria ser um mártir, um tiradentes da vida. Não, irmão. Jesus morreu porque na época a lei, as autoridades, era decretado que se tivesse pecado, tinha que morrer. Ele não podia ir só para a cruz, ele tinha que morrer. E Jesus tinha pecado, aí é onde a coisa aperta. O dele não, mas o meu estava nas costas dele. O seu, o da humanidade. Ei, o cara morreu por mim e por você. E por sua causa e por minha causa. A lei exigiu que ele tinha que morrer. E Davi explana isso com muita veemência. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constante e gemido todo dia. Provérbio 28, verso 13 diz: aquele, que confessa, alcança misericórdia. O que confessa aí e deixa. Então, Davi precisava, irmão,
ele precisava escrever esse capítulo, esse salmo, que salmo não é capítulo, é versos. Ele precisava escrever porque no ano de 2024, Salles ia estar à frente de uma igreja, né? Dizendo para ele, eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para a minha cura. Eu estou querendo e dizendo para Deus, Deus, eu quero. Eu não me importo se eu fui consagrado auxiliar. Eu venho de uma liturgia, eu venho de uma religião, de uma igreja que era convidado a ser auxiliar, diácono, presbítero, como é que se diz? Evangelista e depois pastor. Eu venho dessas posições eclesiásticas. E tem pessoas, irmão, que eu conheço que há 60 anos é diácono. Nunca conseguiu ser nenhum presbítero. Mas eu venho pedindo a Deus, já que eu galbei todas essas posições e não valorizei, Senhor, me deixa ser simplesmente um ouvinte da Tua palavra. Eu quero mesmo me sentar na Tua casa com dignidade. Essa é a minha oração, irmão. Qual é a sua oração? Eu quero ser uma cantora, eu quero ser um pastor, um presbítero, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser Ei, procura ser pelo menos crente. Porque isso aqui é uma passagem, isso aqui é rápido, isso aqui é logo. Crianças que eu vi, crianças aqui, ainda com as mãos cheias de bombom, correndo para aqui e para lá. Hoje são homens e mulheres grandes, e eu ainda estou ainda do mesmo tamanho. Estou diminuindo. Olhe como a vida é curta. E eu tenho dito para Deus, Deus, deixa eu ser menos crente. Ei, irmão, se você puder bater no peito, é a maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter, é ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Dinheiro não está dizendo nada. Eu já tive possibilidade de uma viagem missionária, de uma moto minha na frente, eu ia aqui no meu carro, olhar pelo retrovisor e vim 2 carros meus atrás. Uma condição de dizer assim, estou bem. Hoje eu estou mais feliz em cima de uma bicicleta. Você acredita? Segunda-feira, Maranguape. Quarta-feira, Guaiúba. Sexta-feira, Maranguape. Sábado, Sabiaguaba, Mata Fresca, Ilhas Belas ou Beira-Mar. Esses são os meus passeios no pedal para Cristo. Em cima de uma bicicleta. Mas estou feliz. Por quê? Porque eu sei agora quem eu sirvo. Ei, Peia, o povo diz, né? O povo antigo, né? Peia não é santo, mas obra milagre. Sabe o que foi que fez isso? Dentro do meu ser, dentro de mim, Peia, muita pancada, muita luta. E eu glorifico a Deus por essas lutas, porque se não fosse essas lutas, eu ia continuar me enganando. Ei, a luta está grande? Pois faça que nem o pastor Salles. Quem me conhece, sempre as minhas orações, Senhor, multiplica a minha luta. Multiplica. Tem pessoas que pensavam que eu ia deixar de orar dessa maneira, porque eu perdi a família, perdi a esposa, perdi tudo. Estou só no mundo, graças a Deus. Só eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor se alegra disso? Eu me alegro. Por quê? Porque dentro de mim foi construído uma nova Jerusalém. Dentro de mim, irmão. Aí agora eu preciso só ficar o quê? Na posição. E Deus, assim como com 70 anos que o povo estava preso nas masmorras da Babilônia, e lá Neemias pediu ao rei, e foi com 70 anos depois e restituiu toda a muralha. Deus pode restituir tudo que eu perdi. Eu creio assim. E se ele não quiser, Paulo disse. O que Paulo disse? Se não pode viver junto, pois viva só. Eu estou há 8 meses nessa situação e estou feliz com Deus. Esperando nele. Eu não tenho pressa.
Não tenho pressa. Fui casado há 34 anos. Mas o meu pecado trouxe o vendaval. Eu vou dizer para você o que é um vendaval. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Quando você está no pecado, meu irmão, na hora que você acorda, e o meu vigor se tornou em sequidão. Verso 5: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: e confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sempre a confirmação. Sendo assim, verso 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em todo poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas. Isso aqui foi o que eu falei no começo. Se você não estiver na posição de Deus e vier muitas águas, o que a Bíblia diz que nenhuma das lutas são maiores do que a minha força, não está valendo. Só vale se você estiver na posição. Que é isso, pastor Salles? Começa lá de Gênesis. Vai vendo, vem de lá para cá, lendo Gênesis, vendo livro por livro, que o povo de Deus, na hora que se encontra fora da posição de Deus, morre gente, perde a guerra, serve de despojo, serve de vergonha, mas quando se ergue, quando se levanta, poucas pessoas vencem um bocado. Não vê aquele camarada com medo, aquele rei com medo de morrer, porque vinha 185 mil pessoas, só as que morreram. Mas o rei estava na posição, Deus mandou só um anjo, e numa noite morreu 185 mil. Mas se ele tivesse como estava o pastor Salles, nem o anjo tinha vindo. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou encerrar aqui, tem muita coisa, mas dá até às 5 da manhã. Mas eu vou encerrar aqui, viu? Porque já deu mais ou menos para você entender o que é o capítulo 32. A história que começou lá em Betseba e vem de lá para cá. Mas o que me chama a atenção, irmão, o que me chama a atenção é que quando o homem ou a mulher se dobra na presença de Deus, Deus muda o quadro. Ei, tu vieste aqui nesta noite para ouvir uma resposta de Deus. Tu não veio ouvir o pastor Salles. Talvez tu não sabia nem que eu ia pregar. Mas Deus está falando ao meu coração e ao seu coração. E dizendo assim, olha, te coloca na posição se tu quiser ser vitorioso. Aquela causa, põe de pé. Aquilo que está enganchado, fica de pé. Não te perturba. Tu tem um Deus que faz tudo na tua vida. Ei, irmão, aí eu posso dizer para você, olha, nada pode impedir a sua vitória. Agora tem uma coisa, a sua vitória só é a sua vitória se ela for de Deus. Hoje eu entendo a vontade de Deus na minha vida. Hoje eu sei. Olha, irmão, você só pensa e Deus escuta. Eu disse assim, Senhor, quando eu me colocar na posição, eu vou começar a sair as minhas viagens missionárias. Eu não sou pastor de púlpito, não sou pastor de 4 paredes. Quem me conhece sabe. Eu gosto de auxiliar os meus pastores e gosto de ganhar vidas. Sertão Central, aí afora, onde não vai ninguém, o rico não vai, o famoso não vai, o pastor Salles está lá. Então, sábado nós estaremos ali em Flores, dando lugar a Deus. E provavelmente de Flores eu alugar uma moto para mim ir até Lagoinha, divisa do Rio Grande do Norte, só por causa de uma pessoa. E essa pessoa é o meu irmão mais velho. Ei, fica na posição. Pastor Salles, eu quero vencer. É financeiro? Deixa eu dar um recado para ti. Eu entrei o ano devendo quase 100 mil reais. Fui dono de muitas propriedades, nunca elas foram minhas. Em 8 meses, Deus fez eu pagar tudo isso, limpar meu nome, isso para a glória de Deus.
Eu não estou aqui me regozijando. Eu estou dizendo para você que quando o homem entra na posição de Deus, Deus faz coisas que você fica de boca aberta. Você não sabe o que fazer. Olha, irmão, eu adoeci da mente. Meu pecado foi uma doença na mente. Algo depressivo, que eu pensava que não atingia crente. Mas está com 3 dias que alguém ligou para mim. Segundo dia, que foi domingo pela manhã. Pastor, você não veio mais na minha oficina. Eu digo, a tua oficina de quê, cara? De carro. Sim, eu estou de bicicleta. Eu era cliente desse rapaz. Disse, meu filho, eu estou de bicicleta, o que eu vou fazer na tua oficina? Isso o quê, pastor? Pastor, o que aconteceu? Eu digo, meu filho, aí eu fui dizendo para ele, aconteceu isso. E eu caí nessa escuridão. O senhor, tão introvertido, homem da igreja, o que aconteceu? Eu digo, rapaz, o inimigo, né, atingiu, não dos meus, e sim a mim mesmo. Ele disse, pastor, olhe lá, para que Deus lhe prepara? Ei, Deus está preparando pessoas aqui neste lugar. Como assim, pastor Salles? O senhor está profetizando? Não, vou falar a verdade. Aquela pessoa disse, pastor Salles, a minha esposa vai sair, eu não quero sair. Tem um aniversário, eu não quero ir. Ou se tiver algumas qualidades dessas aí na sua vida, você já vai logo mudando as ideias. A minha esposa vai sair, eu não quero ir com ela. Tem um aniversário, eu não quero ir. Eu estou anti-festa. Tem uma reunião de família, eu não quero papo. Eu não quero conhecer ninguém, eu não quero conversa com ninguém, é só do meu trabalho para a minha casa. E isso foi a minha derrota. E em uma das cadeiras da faculdade, eu ouvi que todo ser humano tem uma síndrome de depressão. E eu comecei a perceber, eu só gostava de cântaros de pássaro, não gostava de som, não gostava de televisão, não estava nem... Eu tenho irmão que tem 20 anos que eu a conheço, e ele passa por mim, me dá a paz do Senhor, eu dou a paz do Senhor a ele, nós trabalhamos junto, e se você me perguntar o nome dele, eu não sei. Eu só sei que o nome dele é a paz do Senhor. Tem alguém na sua vida? Porque os que aparecer agora, eu vou logo perguntar, mas como é teu nome, hein? Não vou deixar mais acontecer essas coisas. 26 anos que eu trabalho aqui dentro dessa cidade. E tem pessoas que eu não sei o nome. Hein? Às vezes passa, pastor Salles, oi, benção. Você chama assim, oi, benção. Porque não sei o nome, irmão. Quem é, pastor Salles? Alguém que está perto de mim? Não sei não. Eu sei que eu conheço, mas eu não sei o nome. Ei, quer expulsar? Não fique só. Conheça alguém. Tenha diálogo. Seja uma pessoa comunicativa. Espírito de inveja, repreenda, saia. Não deixe a inveja tomar de conta de você. Olhar para trás, arranca os retrovisor da sua vida, não é o do carro, viu? Não você vai pegar multa. Da sua vida, nossa vida tem retrovisor. Lado esquerdo, lado direito. E aqui, arranque os retrovisor da sua vida. Isso aqui já estou partindo para uma aula psicológica. Estou trabalhando no seu psique para com que você não saia daqui doente, como você entrou. Ame o seu vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho da retaguarda, o vizinho da frente. Ame as pessoas. E aquela pessoa que você ofendeu, ou que ela lhe ofendeu, vá até a ela e peça perdão. O perdão cura. O perdão sara. E sem perdão, você é um dependente do CA. Você sabia que quem não perdoa é propício ao câncer? A maioria das pessoas que contêm câncer são pessoas verdadeiramente fechadas consigo mesmo, guardando. Sabe o que foi que me levou? Eu fui para o fundo do poço, quando cheguei lá, cavei mais 200 metros. Achei pouco. A cara na lama. Cavei mais. Sabe por quê? Porque eu não conseguia perdoar.
não conseguia esquecer as maldades que as pessoas tinham feito, certo? Então, nesta noite eu quero dizer a você, muito obrigado pela sua atenção. Eu vou ficar por aqui, porque, como eu disse, eu estava enferrujado. Depois nós conseguimos pregar melhor. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça, eu quero orar, agradecendo a Deus. Quero que você ore pelo pastor Salles. Eu ponho o pastor Salles, porque agora eu vou estar à frente de uma batalha maior. Porque agora eu vou receber as oportunidades e não vou deixar mais para trás. Eu tenho que ir porque o ponto de partida é aqui. Querido Deus e amado Pai, Senhor, te rendo graça por estar aqui nesta noite. E saber, Senhor, que o Senhor tem misericórdia e me resgatou novamente. Olha eu aqui, Senhor. Muito obrigado. Se não fosse pelo Senhor, se não fosse pela misericórdia do anjo da igreja também, Senhor, como era que eu poderia, Deus, estar novamente aqui? Porque Tu sabes que a minha vontade era de nem passar na frente de uma igreja. Mas o Teu amor aquebrantou, quebrou o vaso, ó Deus, e fez de novo. Por isso, Pai, vidas que aqui estão, Senhor, ó Deus amado, propício a uma síndrome, ó Deus, de uma situação depressiva, que o Senhor possa abrir os seus olhos. Deus, pessoas que não conseguem perdoar, ó Deus, ensina elas a partir de agora que o perdão é saúde para os ossos, saúde para o corpo. Pai, muito obrigado. Estou na Tua dependência, estou dentro da Tua vontade, estou disposto, Senhor, a caminhar e fazer, Senhor, a Tua vontade. Me sustenta. Ou então, Senhor, para Te desagradar, para envergonhar o Teu nome, para envergonhar o meu nome, o nome daqueles que me cercam, da igreja a qual, Senhor meu Deus, eu estou agora representando, meu Senhor, prefiro que Tu prepare o meu espírito e me leve. Não me deixe mais um segundo nessa terra. É o pedido que eu te faço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.